Olá, turminha! Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, com saúde, para a gente poder começar mais uma etapa, tá bom? A gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo, vamos encerrar essa parte de ângulos, tá bom? Com essa parte do capítulo que fala sobre ângulos formados por duas retas cortadas por uma transversal, certo? Então, vamos lá começar. O que seria isso mesmo? Se você olhar para essa figura, a gente vai ter duas retas, a reta amarela e a reta verde, sendo cortada por uma reta transversal, certo? Que é a reta vermelha. A partir do momento que isso acontece, são formados ângulos. E esses ângulos têm características, relações comuns entre eles, tá certo? Toda reta transversal corta duas ou mais retas em pontos distintos. Então, a gente vai falar de caracterizando alguns desses ângulos. Vamos falar dos ângulos alternos internos. Quando é que eu vou ter ângulos alternos internos com duas retas e uma transversal cortando elas? Vou colocar a figura novamente. Então, quem seriam os meus ângulos alternos internos? O próprio nome já diz, interno. É uma coisa que vai estar entre as duas retas em questão. Quando eu falo alterno, dá a ideia de coisas trocadas, né? Contrário. Então, os alternos internos são esses dois pares de ângulos. Eu tenho o ângulo C e E, tá bom? Porque eles são alternos, estão em lados contrários à transversal, só que estão entre as retas, tá bom? E eu tenho o ângulo D e F, que estão também de lados contrários à transversal internamente às duas retas em questão. Tem outros tipos de reta, tia? Tem, sim. Nós temos os alternos externos. Os ângulos alternos internos, eles estavam entre as duas retas. Os alternos externos, eles estarão fora das duas retas em questão. Então, eu tenho aqui o ângulo A e G, tá certo? Eles são alternos externos. E o ângulo B e H também são alternos externos, ok? O que mais que eu tenho? Os ângulos correspondentes. Esse aqui é o mais simples. Por quê? Quando é que dois ângulos são correspondentes? Eles são correspondentes quando estão do mesmo lado e nas mesmas posições das retas e da transversal. Olha aqui. Nessa primeira situação, eu tenho o ângulo A e o ângulo E, que estão do mesmo lado da transversal, e estão correspondendo entre si, por isso o nome correspondentes. Eu tenho do outro lado aqui também os ângulos B e F, que também são correspondentes. O ângulo C e G e o ângulo D e H. Esses pares de ângulos são chamados de ângulos correspondentes, certo? Nós temos ainda os ângulos colaterais. Os colaterais, eles podem ser externos e internos. O que é preciso ser ou ter para ser ângulos colaterais? Vamos olhar. Eles estão do mesmo lado da transversal, mas estão ou para fora ou para dentro, sendo do mesmo lado, eles não são correspondentes. Olhem aqui a diferença, ó. Eu tenho o ângulo A e H e o ângulo B e G. Esses pares de ângulos são ângulos colaterais, ok? E externos. Quando é que eles são internos? Nessa situação. Nessa situação aqui, ó. Eu tenho os ângulos C e F e os ângulos D e E. Esses ângulos são colaterais internos, tá certo? Aí nós vamos ainda para a questão, a gente vai treinar essas nomenclaturas com um exercício da página 236, tá bom? Na página 236, nós temos a questão 68, bem que se enquadra perfeitamente nesse conteúdo da gente. Então, eu tenho esse exemplo aqui, que são duas retas e uma transversal cortando ela. E eu quero identificar quem são, na alternativa A, dois ângulos opostos pelo vértice. Nós já estudamos ângulos opostos pelo vértice. Ângulos opostos pelo vértice, nesse caso aqui, eu só tenho um par de ângulos opostos pelo vértice. Quem são eles? Os ângulos C e A.
Notem aí, ângulo A e C, eles são opostos pelo vértice, tá certo? Quais são os exemplos de ângulos alternos internos nessa figura? Os ângulos alternos internos, vamos lembrar, alterno, eles estão de lados contrários à minha transversal. E interno quer dizer que estão entre as duas retas. Então, nesse caso, quem são os meus ângulos alternos internos? Os ângulos N e A, tá certo? Olha aí para a figura. O ângulo N e o ângulo A, eles estão internamente, estão do lado contrário da transversal. E nós temos ainda dois ângulos correspondentes. É muito fácil. Os correspondentes, eles estão do mesmo lado da transversal, em posições semelhantes. Vamos olhar, só tem um par de ângulos correspondentes nessa figura. Quais são eles? Exatamente, o ângulo N e o ângulo C. Eles estão do mesmo lado da transversal, ocupando o mesmo ângulo, ou a mesma posição de ângulo, tá certo? E dois ângulos colaterais externos. Quando é que eles são colaterais externos? Eles estão de lados opostos, nesse caso aqui, e externos às duas retas. Eu tenho os ângulos M e C, tá certo? Ó, os ângulos, eles estão do mesmo lado da transversal, eles estão do mesmo lado da transversal, só que estão em lados opostos das duas retas, tá certo? E são externos, eles não estão internamente às duas retas. E eu tenho os ângulos alternos externos. Alternos externos, não são os colaterais, tá? Para ser alterno externo, eles têm que estar de lados contrários da minha transversal. E ser externo às duas retas em questão, que é as retas R e S. Então, quem são aí? É os ângulos M e B. Nessa página, nós temos duas questões ainda, a questão 69 e 70, e eu preciso que vocês respondam ela, tá bom? Então, no final dessa aula, eu preciso que vocês me mandem essas questões respondidas, ok? Vamos continuar o conteúdo? A gente vai falar agora de uma particularidade que há entre a questão dos ângulos formados por duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Só que agora as duas retas são paralelas. E a gente obtém algumas relações importantes quanto a isso. Os ângulos que são correspondentes, que a gente acabou de olhar, acabou de entender o que é o conceito dos ângulos correspondentes, nas retas paralelas, ela influencia em uma relação. Que relação seria essa? Ângulos correspondentes são iguais. Duas retas paralelas cortadas por uma transversal determinam ângulos correspondentes congruentes, iguais. Então, nesse caso aqui, o ângulo A e B, eles têm a mesma medida. Nas outras situações, eu não posso dizer que os correspondentes são iguais? Não. Eu caracterizo a posição, mas sem dizer que eles são iguais. Por quê? Porque as retas não são paralelas. Se as retas não são paralelas, elas não vão formar ângulos iguais, tá certo? Aí a gente vai falar dos ângulos alternos internos e externos. Os ângulos alternos internos são aqueles que estão de lados contrários da minha transversal entre as duas retas paralelas, que nos caso a reta R e a reta S. E externos é quando eles estão de lados contrários da transversal, só que por fora das duas retas paralelas. Então, o que acontece quando eu tenho ângulos alternos internos ou externos? Duas retas paralelas interceptadas por uma transversal determinam ângulos alternos congruentes. Quer dizer que duas retas, ou que ângulos alternos, sendo ele interno ou externo, determina ângulos iguais, exatamente iguais, tá certo? Aí nós temos ainda os ângulos colaterais internos e externos, tá certo? Vamos lembrar, o que são os ângulos colaterais? Os colaterais são aqueles que estão do mesmo lado da transversal, ou internamente ou externamente, ok? Então, nós temos aqui que dois ângulos, nesse caso aqui, para ser interno, eu tenho os ângulos C e A, ok?
E para ser externo, eu tenho aqui os meus ângulos C, eu tenho o ângulo C e A, que são os externos. O que acontece quando eu tenho aqui com os meus ângulos, quando eles são colaterais, sendo eles internos ou externos? Eles vão ser suplementares. Quer dizer o quê? Que a soma de seus ângulos vai ser igual a 180 graus. Olha aí que legal. A gente já recapitula o conceito de ângulos suplementares, tá certo? Para finalizarmos, nós temos aqui uma atividadezinha que vai ficar para casa, tá certo? Da página 238 e 239. Essas questões eu preciso que vocês respondam para a gente poder debater na próxima aula, tá certo? Um grande beijo, fiquem bem, se cuidem e um abração da tia Josi, tá?